Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro, tenho 24 anos e sou um homem 3. Opa! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Magalhães, pra quem não me conhece, tenho 24 anos e sou um homem trans gay, portador de deficiência auditiva. Sou músico, escritor, artista. Faz algum tempo já que eu tô sem gravar vídeo. Inclusive, meu cabelo deve estar todo desamado. Eu acabei de lavar o cabelo agora há pouco. Me dei conta disso, mas enfim. Queria trazer um pouco sobre o assunto de gênero e sexualidade para o meu canal. Mas eu acabei refletindo que seria melhor eu contar minha história antes para as pessoas, para depois introduzir o assunto de gênero, os assuntos sobre gênero e sexualidade que eu queria discutir aqui no canal. E aí eu gostaria de fazer esse primeiro vídeo para contar um pouquinho da minha história. Vamos desbravar aí o mundo trans, porque ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa do que é ser uma pessoa trans. Eu gostaria de avisar também a vocês que muito do que eu tô fazendo e muito do que eu vou trazer aqui no canal, principalmente agora, nos primeiros vídeos que são um pouquinho mais profundos e mais pessoais, eu tenho que avisar que é tudo com base na minha vivência com pessoas trans que me rodeiam. Então, bom, eu tive uma infância trans e também tive uma adolescência trans. Eu sempre pensei muito que eu era diferente das outras crianças. Não só pelo fato de eu ter a perda auditiva, mas pelo fato de eu não corresponder ao que era exigido de mim. Eu nasci uma garota, mas eu nunca me senti uma garota. Eu nunca consegui responder isso para a sociedade porque não era aquilo que eu era de fato. Eu não gostava de roupas apertadas, não gostava de roupas rosas, porque o mundo ele vem com essa expectativa pra cima de você. Quando o médico diz lá que você é uma menina, vem todo um pacote do que é ser uma garota na sociedade, entende? Tipo, o que a sociedade espera de você, certo? Um padrão cis. Então eu não correspondia a isso. Eu me sentia muito frustrado às vezes do que por que as pessoas não entendiam que eu não queria vestir aquela roupa, sabe? Eu lembro, inclusive, que eu driblava um pouco os meus familiares, tipo, pedir carrinhos, sabe aqueles carrinhos que vinha com uma Barbie? Às vezes você comprava um conjunto, vinha um carrinho com a Barbie, pra você brincar com ela, sabe? Eu podia ter acesso ao carrinho porque a Barbie tinha um carrinho, mas na verdade eu só tava interessado no carrinho, não tava interessado na Barbie. E aí foi sempre assim, eu lembro constantemente de tipo, às vezes eu achava um soldadinho na rua. E aí começou a chegar um pouco na fase da adolescência. A minha mãe se tornou cristã. E nessa religião que ela frequenta, e eu tinha que seguir junto, você não pode deixar o cabelo crescer, você não pode cortar o cabelo, você tem que usar saia sempre. E se você for batizado principalmente, senão você tem que usar saia, homens não podem usar bermudas, tem que usar calça, um monte de normas, né, de muito pautada, muito separatista de gênero, sabe? Homens de um lado, mulher de outro, enfim. Eu odiava. Até hoje eu tenho um trauma de saia por causa disso. Eu não podia cortar o cabelo, então, tipo, eu vivia com o cabelo preso. Aí teve essa fase, né, que foi mais da infância pra adolescência. E assim, sempre com aqueles Maria Homem, Maria João. Eu ouvia bastante isso e as pessoas me confundiam muito. E aí teve um ano, porque, enfim, nesse período aí da adolescência eu passei em Portugal. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu tive mais liberdade. Aqui na casa da minha avó era um pouco mais tranquilo, não tinha essa questão da religião. Então eu tinha um pouco mais de liberdade para vestir aquilo que eu queria vestir, para cortar meu cabelo. Nossa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no Brasil foi cortar cabelo. Esse dia foi. E o cortar cabelo, ele é uma coisa muito simbólica, né, pra nós, pessoas
homens trans, o momento do corte do cabelo. Foi o dia sensacional na minha vida. Cortei o cabelo bem curtinho, tipo, as pessoas ainda falavam, né? Eu ouvia bastante comentário, tipo, por que você vai cortar seu cabelo? Quando eu cortei o cabelo, eu era ainda mais confundido nos lugares. Eu ia no banheiro e eu tinha que estufar, subir os ombros, porque como eu era muito confundido, mano, as mulheres meio que se assustavam, sabe? Tipo, cara, tem um homem aqui no banheiro, porque eu não tinha acesso à informação, não sabia o que isso era, mas eu sabia que eu não era mulher. E eu ouvia bastante da minha família, tipo, você tem que usar batom pra ficar mais bonitinha, você tem que usar brinco, você tem que deixar o cabelo crescer, você não vai arrumar nenhum garoto pra ficar com você, porque ninguém vai querer ficar com... Era bem difícil, e era bem difícil também dentro dos meus relacionamentos que eu tinha, porque as pessoas também confundiam a gente com um casal gay, então era bastante incômodo, tipo, eu estar no transporte público e, tipo, tava todo mundo olhando pra gente. Eu era muito lido já como um homem gay. Quando eu ia pro ensino médio, era a mesma coisa, velho. Mesma história. As pessoas me confundiam, às vezes, tipo, no primeiro dia de aula, eu lembro, nossa, acabei de lembrar, do primeiro dia de aula que eu tive no colégio adventista, porque eu estudei no colégio adventista, que uma professora, a professora de religião, ela me trocou, né, tipo, ela olhou e falou, e você, menino, não quer começar a falar agora? Porque eu lembro que a gente tava numa roda, né, você não quer falar um pouquinho sobre, ou ler a pergunta? Eu não lembro muito bem o que era, mas vamos supor que fosse isso. E aí a galera da sala que já me conhecia, meio que, professora, não é ele, era esses tipos de situação que ocorriam comigo. Chegou a fase adulta, que foi quando eu me assumi. Eu me assumi em 2017, vai fazer 3 anos. Durante esse período da infância e adolescência, voltando um pouco, eu nunca tive assunto, nunca tive acesso a esse assunto. Então, na fase adulta, eu comecei a ter, principalmente porque eu comecei a fazer o curso de psicologia. E eu pesquisava um pouco mais sobre o assunto e tal, e eu sempre caía nos assuntos sobre transexualidade, sobre transição, identidade de gênero e sexualidade. Estava começando a ter gente a falar sobre isso na internet. Eu lembro que eu segui o canal das Bi e eu lembro que eu comecei a caçar um pouco mais sobre o assunto no Tumblr, no Instagram, que eram poucas pessoas, mas tinha, né? Tipo, o Lucas Najar já existia, o Luca do Transdiário já existia. E eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, sabe? Eu comecei a entender o que aconteceu durante a minha infância. Eu comecei a entender o que aconteceu durante a minha adolescência. Comecei a entender quem eu era. Então, quando eu comecei o curso de psicologia, eu fiz amizade com algumas pessoas. A Raquel, o Luiz, a Nath, que virou uma irmã do meu coração. E eles eram bem diversos, né? A Nath é lésbica, o Luiz é gay, a Raquel tem uma cabeça super desconstruída. E passaram-se alguns meses de aula e tal. Teve um dia que eu tava muito introspectivo. Eu tava pensando muito sobre essas questões da minha vida, sabe? Sobre quem eu queria ser, sobre... Eu fui pra aula determinado. Eu estava um pouquinho atrasado, mas aí depois eu liguei pra Nath e falei, Nath, você não quer tomar uma cervejinha, tomar alguma coisa antes de ir pra aula? Ela topou, a gente foi e depois a gente voltou pra aula. A gente já tava um pouquinho atrasado já, porque o professor tava fazendo uma dinâmica. E essa dinâmica era em dupla. E eu fiz a dupla com a Nath, porque a gente tava atrasado, só tinha nós dois. A dinâmica era muito dinâmica, vibe autoajuda, sabe? Você perguntava pro seu parceiro e o parceiro repetia a pergunta pra você, entendeu? E as perguntas eram soltadas pelo professor. Teve uma pergunta que ele fez, pra gente se perguntar um pro outro, era o que a gente não era. Eu lembro especificamente dessa pergunta. E quando a Nath fez essa pergunta pra mim, eu respondi com toda a força. Falei pra ela, olha, eu não sou mulher. A Nath é uma pessoa muito incrível, então eu percebi que ela absorveu aquela informação e ela percebi que ela teve aquele pause de tipo assim, tá, agora como é que eu faço pra ajudar essa pessoa? E ela começou a me perguntar desde quando, enfim, começamos a conversar sobre isso. E o professor perguntou pra mim se eu não queria falar isso pra sala, né? Se eu não queria me assumir perante a sala, basicamente. E nesse dia eu me assumi, a sala inteira se emocionou pra caralho, e todo mundo chorou. Pedro nasceu, Pedro veio ao mundo. Muita coisa mudou desde quando
eu me assumir. Muita coisa muda, né? Principalmente quando você é uma pessoa trans que tem acesso à hormonização, você muda muito. Está sendo e sempre vai ser uma experiência única e vivida por uma pessoa trans, sabe? Uma pessoa cis tem a proporção do que é, do quão é machista a nossa sociedade, transfóbica, LGBTfóbica, racista. É porque eu percebo que essas pequenas violências que a gente sofre durante a nossa vida, né? Porque as pessoas não compreendem, que a gente não representa aquilo que elas esperam da gente. Então, nesse vídeo especificamente, era só isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria contar um pouquinho da minha história, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E se vocês curtirem, deixarem no comentário, se inscreverem no meu canal, eu vou trazer mais um vídeo falando sobre esse pós-acontecimento que mudou na minha vida, enfim, eu quero falar tudo pra vocês, mas só no próximo vídeo, que esse vídeo já vai ficar longo demais. Então, é isso. Eu acho que eu já falei demais. Tchau!